Não fui eu. Como é que é o nível das suas provas? Assim, é muito difícil. Vamos lá, pessoal. Vamos começar com esse exemplo, mais um exemplo. Aqui. A função f de x igual a 1 sobre x menos 2, por exemplo. Cai tudo. Tá? É qualquer coisa. Então, ó, seja f a função dada por f de x igual a 1 sobre x menos 2. Você já sabe que o domínio dessa função é o conjunto dos números reais que são distintos de 2. Isso não me impede de eu especular quem é o limite de f de x com x tendendo a 2. Tá? O limite, por exemplo, de f de x com x tendendo a 3, não tem problema, né? Você não tem problema aqui. Com x tendendo a 3, o limite de f de x, limite f de x com x tendendo a 3, é o limite com x tendendo a 3 de 1 sobre que? X menos 2, que é 1 sobre 1. Né? Isso aqui é a propriedade operatória do limite, que dá 1. Ok. O problema é no 2. Tá? No 2. No 2, você vê que não existe o limite. E, como exercício, vamos mostrar, tá? Usando a definição, tá? Que não existe o limite de f de x com x tendendo a 2. Porque isso foi perguntado aqui na aula passada, o limite desse tipo, lembra? Então, antes de eu abordar esse tipo de limite, que isso está numa categoria de limites, são os limites infinitos, como eu não cheguei ainda nisso, tá? Vamos abordar do ponto de vista da definição de limite finito. Vamos mostrar que esse limite não é um número real. Então, suponha que existe um L real, tal que L é limite de f de x com x tendendo a 2. Tá? Então, olha e observe, ó. Se existe L real, ou seja, vou dar uma demonstração por absurdo, de que não existe, é bom que você já vai se acostumando com essa definição por absurdo. Então, se existe L real, tal que o L é o limite de f de x com x tendendo a 2, e aí segundo a definição, segundo aquela definição por épsilons e deltas. Então, os épsilon e delta. Então, se existe L real, tal que L é limite de f de x com x tendendo a 2, então existe um delta positivo, tal que, ó, estou aplicando a definição, tal que x no domínio de f, ou seja, x, né, real,
x no domínio de f, isto é x diferente de 2, né? X diferente de 2. E redundância, ó, redundância. X menos 2 maior do que 0, menor do que delta. Redundante, né? Porque o 2 já não está no domínio da função, tá? Mas tudo bem. Isso aqui implica o quê? F de x menos L menor do que 1. Eu sei que é redundante, mas eu quero colocar segundo aquela definição. X no domínio de f e x menos 2. Esse aqui é o caso que o P não está no domínio da função. Eu estou indo atrás, né? Eu estou especulando quem é o limite de f de x com x tendendo a 2. Ou seja, o que é que eu estou fazendo? Eu estou aplicando a definição para o caso particular em que o epsilon é 1. Porque, exatamente, se o L é o limite de f de x com x tendendo a 2, para todo epsilon, existe um delta maior do que 0, tal que isso aqui implica f de x menos L menor do que epsilon. Aí eu estou aplicando para epsilon igual a 1. Para epsilon igual a 1, existe isso aqui. Tá bom? Mas observe, diga. Hã? A definição diz o seguinte: se L é o limite de f de x com x tendendo a 2, então, para cada epsilon maior do que 0, existe um delta maior do que 0, tal que isso aqui implica f de x menos L menor do que epsilon. Para cada epsilon existe um delta. Se existe um delta para cada epsilon, existe um delta para epsilon igual a 1. Agora, por que eu escolhi esse 1? Porque com esse 1 eu vou chegar no absurdo. Eu podia usar no meu argumento 2, para epsilon igual a 2, concorda? Para epsilon igual a 2, para epsilon igual a 1 terço. Para epsilon igual a 1 terço existe um delta maior do que 0, está aqui. Mas eu tenho que escolher um, eu vou escolher esse aqui, porque eu vou gerar um absurdo. Tá? Mas olha, é o seguinte, esse L é um número real. O delta também é um número real. E o delta é positivo. Então, 1 sobre delta é um número positivo. Mas daí, você tem o seguinte, ó, daí existe, tá? Ou então, vou botar assim, tá? Então, aqui, ó, melhor argumento, melhor redação é então, porque eu consigo, seja K um número natural não nulo, que existe, tal que, continuar aqui, ó, o K seja maior do que 1 sobre delta e o K seja maior do que L mais 1. Claro, porque se o L é real, L mais 1 é real. O 1 sobre K, 1 sobre delta também é um número real. Mas dados dois números reais, eu consigo um número natural que é maior que os dois. Consigo ou não consigo? Consigo. Isto é, 1 sobre K, se K é maior que 1 sobre delta, o inverso de K é menor do que delta. E K continua sendo maior do que L mais 1. Certo? Eu quero chegar num absurdo. Daí, da escolha desse K, que eu consigo esse K, tá? Da existência desse K, melhor dizendo, daí, fazendo Z igual a 2 mais o inverso de K, daí, fazendo Z igual a 2 mais 1 sobre K, você tem duas coisas. Primeiro, qual é a distância de Z a 2? Quem é o módulo
de Z menos 2. Quanto é que dá Z menos 2? Quanto é que dá? Sobre K. Ah, é 9 delta. 9 que delta. Tá certo? E é positivo. E eu te pergunto, quem é o F de Z? Calcule o F de Z. Calcule, ó, olha a função. F de x é 1 sobre x menos 2. Quem é o F de Z? Fica 1 sobre 2 mais 1 sobre K menos 2. Que dá quanto? Dá K. Dá K. Só que o K é maior do que L mais 1. Eu poderia colocar um codificador nessa desigualdade para todos? Não, não é para todo. É para esse Z aqui. Ou seja, tem o seguinte, ó. Se o Z menos 2 é menor do que delta, olha, meu amigo, se o Z menos 2 é maior do que 0 e é menor do que delta, o que acontece com F de Z menos L? Ou seja, melhor assim. Logo, vírgula, tem uma vírgula, eu esqueço das vírgulas, logo, o F de Z menos L é o quê? Menor do que 1. E o F de Z é K. É maior do que L mais 1. Ou seja, agora cabe o ou seja, cara, se o F de Z menos L em módulo é menor do que 1, então o F de Z menos L está entre menos 1 e 1, ou seja, ele é menor do que 1 e o F de Z menos L é maior do que 1. Pode isso? Isso é o quê? Um absurdo. O que é um absurdo. Esse absurdo veio de onde? De supor que existe um L real, tal que L é o limite de f de x com x tendendo a 2. Ou seja, se você admite que existe um L real, tal que L é limite de f de x com x tendendo a 2, então, por definição, para epsilon igual a 1, existe um delta positivo, tal que esta implicação é verdadeira. Isso é a definição de limite. Tá? Só que esse delta é positivo. Então o inverso de delta é um número positivo. Mas se o inverso de delta é um número positivo e o L mais 1 é um número real, existe um número natural que é maior do que 1 sobre delta e que é maior do que L mais 1. Isso existe. Ou seja, 1 sobre K é menor do que delta, esse número K que existe, que é maior do que 1 sobre delta. O inverso dele é menor do que delta, isso aqui. Aí eu vou jogar com isso aqui. Como é que eu faço? Eu escolho Z igual a 2 mais 1 sobre K. Olha, Z mais 1 sobre K. Esse número Z, duas coisas acontecem com ele. A distância dele a 2 é menor do que delta, porque a distância dele a 2, a diferença dele para 2 dá 1 sobre K. E o F de Z é K, é só você jogar aqui, que dá K, como um amigo meu, colega dele. Ou seja, o fato de Z menos 2 ser menor do que delta, porque como essa implicação é verdadeira, porque eu estou admitindo que L é o limite de f de x com x tendendo a 2, então o F de Z menos L é menor do que 1.
E por outro lado, por aqui, ele é o K, o f de z é K, portanto f de z é maior que L mais 1. E aí eu concluo que o f de z menos L é menor do que 1 e o f de z menos L é maior do que 1. É aí que está meu absurdo. E esse absurdo proveio de onde? Veio de onde? Então qual é a conclusão? Portanto, não existe L real tal que L seja o limite. Portanto, aí a conclusão, não existe L real tal que o L seja o limite de quem? De 1 sobre x menos 2 com x tendendo a 2. Mas isso é um certo limite. Nós vamos aprender aonde? É um limite infinito, tá? Mas não é um número real. Real ele não é. Mas antes de chegar nesses limites infinitos, eu quero chegar logo na definição de função contínua, tá? De continuidade. Tá? Da definição de continuidade. Vejam outra coisa. Vejam nas notas, tá? Que essa função aqui, ó, essa função aqui, e é menos x. Quanto tempo aí de gravação? 17. Para e reinicia.